meninos. Boa tarde, tudo bem, meus amores? Vamos lá, né? Continuar aqui com as nossas atividades. Hoje, na aula anterior, amores, nós finalizamos a página 104, né? Hoje nós vamos dar continuidade aí na página 105. Aí nós temos aqui, ó, Moves about African Descendants, History and Sports. Então, foi selecionado esses dois filmes aqui, né? E aí que fala o seguinte, ó. There are many movies that show important facts of the African descendants history. And some of them tell the story of athletes that had to fight against racism. Racism and discrimination are really important themes, and by watching movies, you can learn a lot about them. Então é o seguinte, meus amores, esses dois filmes aqui, eles foram selecionados, né, justamente porque eles falam, né, sobre racismo, a discriminação, né. Então, aqui tá falando, ó, there are many movies, né? Ou seja, existe muitos filmes, né? That show, que o quê? Que mostram fatos importantes, né? Da história dos afrodescendentes. E alguns deles, né? Conta a história de atletas que tiveram que lutar contra o racismo. Porque, né, o racismo, que é igual eu tô falando aqui, ó, a racism and a discrimination, né, que o racismo e a discriminação são temas realmente importantes, né, e por isso, né, que assistindo filmes você pode aprender muito mais, né, sobre ele, sobre esse assunto, tá? Então, nós temos aqui esse filme aqui, ó, Remember the Titans and Invictus. Então, quem não teve a oportunidade, assiste depois, que são filmes assim que vocês, a gente, né, não só vocês, mas nós aprendemos muito, né, com esses filmes. E aqui embaixo, meus amores, eu tenho duas questões, né? A primeira é, have you seen any of these movies? If so, tell your classmate if you like them and why. Então, né, tá falando assim, você já viu algum desses filmes? Tá te perguntando, né, se você já viu algum desses filmes, aí você vai responder aí, porque é resposta pessoal. Se sim, olha aí, if so, tell your classmate as, né, então se sim, você, né, vai falar, no caso era para falar com seus colegas, se você gostou deles e por quê, tá? Então, no caso, você vai colocar aí somente se você já colocou, seja você já assistiu esse filme. Ou então, se você quiser comentar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, né, sobre o filme, tá? A, a letra B, letter B, é o seguinte aqui, ó, meus amores. Do you agree that watching movies is a good way of learning about important facts? Just why? Então, é o seguinte, você concorda, né, que assistir filmes é uma boa maneira de aprender sobre fatos importantes? Aí você vai colocar aqui, se sim, você vai justificar o porquê, tá bom? Então, a página 105 é basicamente isso, tá bom, meus amores? Vamos aqui para a página 106, né? Deixa eu passar aqui para a página 106. Aqui na página 106, meus amores, é o seguinte, do you, number one, né? Página 106. Do you know that a podcast is? Check the best definition. Então, tá perguntando se você sabe o que é um podcast, né? E aqui embaixo nós temos duas definições. Aí você vai marcar a definição, né? Que está relacionada ao que é um podcast. Então, vamos lá. A podcast is a radio program you can listen to online. Então, falando que podcast, né, é um programa de rádio que você pode ouvir online. E a segunda definição é: a podcast is a digital radio you can download from a website and listen to a computer
or a mobile device. Então, estou falando que o podcast é um áudio digital que você pode fazer o download, né, e ouvir no seu computador, no seu celular, no seu tablet, né, no seu dispositivo aí, no seu dispositivo móvel ou no seu computador, tá bom? Então, meus amores, a definição correta do que é um podcast é essa aqui, ó. É a segunda opção, porque o podcast é um áudio digital que você pode fazer download, né? E ouvir no computador, no celular, igual eu falei, no tablet, tá bom? Então, a resposta certa é essa aqui. A número 2, number 2, fala o seguinte: listen to a podcast and check what animated movie it is about. Então, aqui, ó, na número 2, era para vocês, né, ouvirem o CD, aquele CD que vem junto com a apostila, lá na Tracker 31, na pista 31, porque lá tem um podcast que está falando de um desses dois filmes. E aí, aí está pedindo para você ouvir e identificar qual dos dois filmes, né, que o podcast está falando, meus amores. Quem ouviu esse podcast, quem ouviu essa pista, né, 31, percebeu que esse podcast está falando desse filme aqui, ó, desse primeiro, do Touro Ferdinand, tá? Então, você vai marcar um X aqui, ok? Então, nós temos essas duas capas aqui, que é o Touro Ferdinand e o Despicable Me, que é o meu malvado favorito. Aqui no caso é o 3, né? Que é o meu malvado favorito 3. Mas no caso, o podcast, que era para vocês ouvir, é aqui, ó, Touro Ferdinand. Então, você vai marcar um X aqui, ok? Number 3, listen to podcast again and answer the questions. Então, é para você ouvir, né, novamente o podcast e responder essas questões. Então, vamos lá. Eu vou até aumentar aqui para a gente compreender aqui, ó. Primeira pergunta: Who is the director of this movie? Where is he from? Então, está perguntando, né? Quem que é o diretor do filme? O diretor do filme é Touro Ferdinando. Meus amores, o diretor do filme é o Carlos Saldanha, tá? E o Carlos Saldanha, ele aí a segunda pergunta é aqui, ó. Where is he from? Tá perguntando de onde que ele é. Ele é brasileiro. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai responder aqui, tá? Vai colocar a resposta bonitinha aqui, ó. Vai colocar o Carlos Saldanha is the director ele é o diretor, né, do filme. E de onde que ele é? Do Brasil. Então, está se referindo a ele. Como que a gente vai usar? He is from Brazil. Lembrando que Brasil em inglês a gente escreve com Z, tá? Então, respondemos aí a questão número 1. Desculpa, a letra A, letter A da questão 3, tá bom? A outra pergunta, meus amores, é letter B. Which book is this movie based on? Tá perguntando qual foi o livro, né, que ele se baseou para fazer esse filme. Então, você vai colocar esse aqui, ó, a resposta correta, meus amores. Lá no podcast, tá? Deixou bem claro que ele se baseou nesse aqui. Eu vou começar a resposta aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, The Move, no caso o filme, né? The Move. Vou colocar aqui completo, né? Para que vocês possam corrigir. Based on esse filme, ele foi baseado nessa história aqui, meus amores, ó. The story of Ferdinand. Então, se baseou nessa história do Ferdinand, nesse livro aí.
que é, né, um clássico, na verdade é um clássico, então você vai colocar, é um clássico infantil, né, children's, que é, né, esse clássico infantil, né, by esse autor aqui, ó. Não sei se alguém já ouviu falar nele, mas é o Murray Leaf, tá? Então, esse livro, esse filme foi baseado, né, no clássico infantil, né, The Story of Ferdinand, na história de Ferdinand, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, Leaf, ok? Então, vocês respondam aí. Aqui, meus amores, na letra C é o seguinte: What animal is Ferdinand? Estou perguntando que animal é o Ferdinand, né? Que animal é esse aqui? Então, vocês já conhecem, né? Que animal é esse? É um touro, né? E touro em inglês a gente fala bull. Então, eu vou escrever aqui, tá? Vocês escrevam aí na letra C. Deixa eu apagar isso aqui. More left. Vocês entenderam aqui o que eu escrevi, né? Então, vamos lá. Na letra C, para ficar bonitinho aqui, ó. Então, vocês vão escrever assim, ó. A resposta completinha, meus amores. Lembrando que essas respostas vocês vão, né, escutar lá no podcast, na pista 31. Olha aqui, ó. Ferdinand is a bull. Tá falando que o Ferdinand é um touro, tá? Porque tá perguntando que animal que é Ferdinand. Ferdinand é um touro aqui, ó. A última pergunta da número 3, letter D. What happens to Ferdinand? O que aconteceu com o Ferdinand? Então, o que aconteceu, meus amores? Eu vou começar colocando aqui, né, a resposta e vocês vão finalizar. Quem não assistiu o filme, assiste, tá? E aí você vai entender o filme e vai escrever de forma clara e objetiva aqui o que aconteceu com Ferdinand. Ele foi, né, captured. Ele foi capturado, né, and sent, ele foi capturado e enviado, né, para uma fazenda, to a farm, tá? E lá, né, where he lives with the fur. Né? Lá ele foi forçado, meus amores, a participar, né, de uma, como que eu vou dizer para vocês, de um campeonato, né? E aí ele não gostava, né? Então assim, eu nem vou contar muito do filme não, porque eu quero que vocês assistam, tá? E aí vocês coloquem aí o que vocês entenderam, né? Do que aconteceu com ele. Eu tô começando colocando aqui, tá? E vocês vão terminar. Então, vocês vão assistir esse filme Touro Ferdinando. Participar. Aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. Forçado. Aí vocês concluem aí, tá? Quem não assistiu o filme, eu vou deixar como dica vocês assistirem aqui esse filme Touro Ferdinando, tá bom? Quem já assistiu, é só você colocar aqui o que aconteceu com ele, tá? A número 4, meus amores, é o seguinte. Talk to your teacher and classmates. Letter A. Have you seen this movie? If so, what's your opinion about it? Está perguntando se você já assistiu esse filme. Se sim, né? Qual que é a sua opinião sobre esse filme? E aí você vai escrever aqui, tá? Se você já assistiu, você vai colocar aqui, ó.
Se você não assistiu, você vai, né, responder aqui também, resposta pessoal. E a letra B, meus amores, é o seguinte: if you haven't seen it yet, would you like to see it? Why? Se você não assistiu ele ainda, né? Você gostaria de assistir? Por quê? Aí você explica aqui, tá bom? Resposta pessoal também. Meus amores, nós vamos finalizar aqui na página 106, tá? Façam as próximas atividades, nas próximas aulas nós iremos corrigindo, tá bom? Quero agradecer a companhia de vocês. Ah, fiquem com Deus. Bom descanso. Have a good day. Bye, bye.